1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Foi Jabez mais honrado que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabez, dizendo: com dores dei à luz. Jabez clamou ao Deus de Israel, que tu me abençoes e amplies o meu território. Seja tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Amém? Os irmãos podem se assentar. O tema dessa pregação é Jabez, um parêntese na história. Como assim um parêntese na história? Eu não sei se vocês alguma vez já contando algum fato para alguém e pararam de contar a história que você estava contando, no meio contaram outra história para depois continuar a narrativa anterior. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Vamos abrir um parêntese na história, conta alguma coisa e depois fecha a parêntese e volta à narrativa normal. Pois bem, a gente vê que a história de Jabez foi um parêntese, porque o capítulo 4 vai falar sobre a genealogia, sobre os descendentes de Judá, e é aberto um parêntese só para falar de Jabez. Fica a primeira pergunta: é Jabez ou Jabez? Polêmica, né? Mas amém, vou falar Jabez. Jabez com Z. Então vamos falar um pouquinho sobre quem era esse homem. Quem era a família de Jabez? A palavra de Deus não fala quem era a sua família. Por incrível que pareça. Estávamos falando de genealogias e a gente não sabe quem foi o pai, quem foi a mãe, quem são os irmãos de Jabez. A gente não sabe se ele casou ou não. A palavra de Deus não fala quem é a sua família. Não sabemos quem era seu pai, mãe e irmãos. Mas embora a Bíblia não relate quem eles eram, ela mostra que ele tinha irmãos. E, inclusive, o caráter de Jabez era um caráter mais elevado do que o dos seus irmãos, que a palavra mostra. Então a gente vê, a primeira característica de Jabez era alguém honrado. Né? Jabez, alguém que remetia ao desconforto da sua mãe. Quem é pai e mãe aqui, quando olha para o seu filho, em muitos momentos lembra no momento em que os tiveram. Lembram da sua chegada e lembram com alegria, né, de quando tiveram seus filhos. Quando a mãe de Jabez olhava para ele, lembrava da dor que teve. Então o seu nome remetia à dor. Porque, afinal de contas, seu nome significava com dores dei à luz. Ao olhar para Jabez, a sua mãe não sentia alegria ao tê-lo como filho, mas lembrava daquele momento tão desconfortante ao seu nascimento. Era alguém fadado a ser lembrado por seu nome remeter à dor e não à felicidade. Então ele carregava em seu nome já algo negativo. Lembrou de Jabez, lembrou de dor, lembrou de algo ruim, um processo ruim. Bom, sabe-se do início da vida de Jabez. Teve um parto difícil, teve um nascimento difícil, como o seu nome diz. Sabe-se de sua boa índole, que ele tinha um caráter mais honrado que os seus irmãos. Mas não se sabe sobre o fim da sua vida. A gente não sabe se ele se casou, a gente não sabe com quantos anos ele morreu, a gente não sabe se ele teve filhos. A gente não sabe a sua trajetória de vida. A única coisa que nós sabemos sobre Jabez é que ele clamou ao Deus de Israel e a sua oração foi atendida. Então, esse parêntese na história é bem interessante, porque conta-se uma narrativa, para-se a narrativa, fala-se sobre um homem de maneira totalmente aleatória, ele orou e Deus atendeu. E vamos analisar um pouquinho sobre a oração de Jabez. Jabez pediu a bênção de Deus sobre a sua vida. E, sabe, não que isso seja um modelo de oração que Jabez fez, mas a gente vai olhar essas características. Porque muitas vezes a gente tem, em alguns momentos,
a gente tem um certo receio de pedir alguma coisa para Deus, de pedir alguma coisa material. Uma porta de emprego, pedir para que Deus abençoe no trabalho, de pedir para que Deus guarde em seus assuntos profissionais ou em seus assuntos acadêmicos, em seus estudos, em seu curso. Não é errado pedir para que Deus tome a frente. Errado é você achar que Deus vai tomar a frente de tudo e você não vai fazer nada. Mas não é errado a gente clamar ao nosso Pai. E Jabez clamou. Pediu pela sua vida em primeiro lugar, que tu me abençoes. Depois ele pediu sobre a sua vida profissional, pediu sobre as suas posses. Que o Senhor me abençoe e amplie o meu território. E o conceito de território, ele fala sobre território é um lugar onde se exerce poder. Ou seja, por que nós falamos Brasil é um território? Porque é um lugar onde a determinada Constituição funciona e onde o chefe de Estado exerce o seu poder. Então, pensemos nas fronteiras. Da fronteira em diante, o chefe de Estado não exerce poder. Pensemos de uma maneira micro, pensemos em São Gonçalo. Até onde vai o poder do prefeito? Então, se a gente está olhando em São Gonçalo, vamos pensar até o bairro de Maria Paula, por exemplo, que é um bairro de divisa dos municípios de São Gonçalo com o município de Niterói. Então, até uma parte de Maria Paula, o nosso prefeito exerce poder. Passou dessa parte, já é outra legislação, já é um outro prefeito, já é um outro mandato. Então, essa parte onde um chefe de Estado exerce poder, isso se chama território. Então, o que Jabez queria era que o seu território, que o seu poder, ele queria crescer, queria ampliar as suas terras, ele queria ampliar seus domínios, ele queria ampliar suas posses. Ele pediu a Deus para que ele crescesse em seus negócios, crescesse em suas posses. Jabez pediu a bênção de Deus sobre o seu cotidiano. Seja a tua mão comigo, que a sua mão esteja estendida para me abençoar. Foi isso que Jabez queria. E que não é errado a gente pedir também para que o Senhor nos abençoe. Para que o Senhor estenda a sua mão sobre nós e derrame da sua misericórdia sobre nós e que o Senhor nos faça prosperar. Jabez pediu para que ele fosse próspero. Jabez pediu livramentos a Deus. Pode ser uma parte do seu cotidiano também. E me livres do mal. Jabez ele pediu livramentos. Ele pediu, então, recapitulando, pediu sobre a sua vida, a bênção de Deus, pediu para que seus negócios se ampliassem, para que ele tivesse mais riqueza, tivesse mais poder, em tese. Pediu a bênção de Deus sobre o seu cotidiano, pediu livramento, livros do mal, e por fim, pediu a cura a Deus. E o final da oração foi, de modo que eu seja livre da dor. E lembrando que o nome Jabez remetia à dor. A gente pode fazer várias conjecturas, né? Porque a Bíblia não detalha nada sobre a vida de Jabez. Então, será que ele carregava uma maldição por conta do nome? Na cultura, quando o nome da pessoa, na cultura daquela época, quando uma pessoa tinha o seu nome que remetia a algo negativo, então ele era mal visto pela sociedade. Por exemplo, Jacó, enganador, né? Pode ver alguma coisa desse tipo. Então, o seu nome já trazia algo ruim, lembrando a dor, lembrando o sofrimento. A mãe olhava para ele e lembrava da dor que tinha, mas não lembrava da alegria de ter um filho. A dor que ela teve no parto superou a alegria dele ter nascido. Ele foi desejado ou não? Não se sabe. Ele viveu bem ou não? Não se sabe. Mas ele carregava em seu nome alguma coisa que remetia à dor, a sofrimento. E a gente pode ver uma coisa que
Interessante. A oração de Jabez não foi absolutamente nada altruísta. Ele pediu somente por si. Jabez pediu única e exclusivamente por si. Não pediu por sua família, não pediu pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, ou sei lá se ele foi casado, não sabemos. Mas o que a gente vê é que ele pediu única e exclusivamente por si mesmo. Certo? E sabe, existem momentos da vida em que às vezes a gente acha que parece que a gente está debaixo de uma maldição, parece que a gente está mal, parece que nasceu para dar errado. Tem gente que pensa assim, já pensei assim muitas vezes. Nasci para dar errado. Sim, esse pensamento já passou pela minha cabeça. Ao ver que muitas coisas não davam certo na minha vida, eu pensei, cara, eu nasci para me lascar. Não é possível. Não é possível. Eu nasci para me dar mal. E às vezes a gente pensa isso. Sabe? Jabez carregava isso em seu nome. Alguém que gerava dor para outra pessoa. Parece que esse foi o legado que Jabez foi condenado a carregar. Por mais que fosse alguém honrado, por mais que fosse alguém poderia parecer ser devoto ao Senhor, que afinal de contas ele cria no Deus de Israel, parece que o seu legado era causar dor. Será que foi isso? Pediu a cura para Deus de um modo que me livre da dor? Será que ele carregava alguma dor na alma? Não sabemos. É a conjectura. A Bíblia não fala isso. Não fala que ele carregava uma dor na alma. Só fala que seu nome remetia à dor. Mas e quantas vezes a gente carrega dores em nossas almas? Quantas vezes a gente carrega dores em nossos cotidianos? E a gente acha muitas vezes que o nosso Deus não ouve, que o nosso Deus não está atento. Deus responde a oração. Deus responde a oração do seu povo. Como a gente falou, a gente ofereceu o culto em ação de graças pela avó da irmã Lucilene, que recebeu alta. Fruto da oração do povo de Deus. Aqui, em outras congregações, isso é fruto de oração. E vamos ver aqui o que a gente pode aprender com a oração de Jabez. Essa mensagem vai ser relativamente curta. O que a gente pode aprender com isso? Jabez orou com honestidade. A gente reparando a oração de Jabez, ela não foi muito formal, não. Ela não teve um linguajar rebuscado. Foi uma oração reverente? Sim. Mas foi uma oração muito formal? Não. Ele chegou a Deus de uma maneira muito honesta. E não tentou barganhar com Deus. Ele simplesmente pediu aquilo que ele queria, crendo no Deus de Israel. Ele foi muito honesto em sua oração. Ele não teve vergonha de colocar diante de Deus todas as suas necessidades. E é muito importante a gente falar isso, de não ter vergonha de colocar diante de Deus as suas necessidades. Isso me fez lembrar agora de um momento em que eu estava bem endividado. Bem parecido com agora. Cara, em determinado momento eu estava no quarto, na frente do computador, olhando para os boletos. Eu olhei para o céu e disse, Deus, os boletos estão aí. O que eu faço, Senhor? Me ajuda. Foi assim mesmo. Deus, os boletos estão aí, Pai. Eu não sei o que fazer. E saiu uma indenização que eu tinha para receber. Eu não lembro agora se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte. Mas veio uma indenização que eu tinha para receber. Eu estava num momento fraco nas vendas da minha profissão e eu não tinha de onde tirar recursos. Simplesmente saiu a indenização.
Não tenha vergonha de pedir a Deus, cara. Não tenha vergonha de ser honesto com Deus, de falar com Deus a sua real necessidade, e sem barganha, sabe? A gente não pode negociar com Deus. A gente jamais vai quebrar Deus no argumento. Não vai. O que a gente tem são as nossas palavras e a nossa fé, crendo que Deus vai agir. Seja honesto com Deus, não tenha vergonha de falar com Ele. Outra coisa que a gente aprendeu. Jabez demonstrou ser dependente de Deus, não somente para que pudesse crescer em seus projetos, mas para que Deus o livrasse daquilo no qual seu nome remetia, dor. Ele foi totalmente dependente do Senhor. Jabez clamou a Deus pela sua vida, clamou a Deus pelo seu cotidiano, clamou a Deus pelos seus negócios e clamou a Deus por aquilo que afligia, a dor. Ele foi totalmente honesto com o Senhor e foi totalmente dependente do Senhor. Ele foi objetivo e sincero em suas orações. Jabez não fez rodeio. Ele não fez rodeio, ele não foi enfadonho, mas ele foi simplesmente preciso em sua oração. E nós devemos orar com precisão. Eu devo orar com precisão. Eu devo ser honesto em minhas orações. Eu devo ser claro naquilo que eu estou pedindo a Deus. Não que Deus não saiba, mas é porque em momentos de aflição Deus faz com que a gente exercite a nossa fé. E o exercitar a fé é realmente a gente pedir com honestidade, é a gente pedir de maneira clara, de maneira objetiva ao nosso Deus. Sabe? Você quer um emprego? Precisa de um emprego? Deus, eu preciso de um emprego X. Eu preciso de um emprego X. Se eu queria me mudar e queria que minha casa tivesse isso e aquilo. Seja objetivo com o Senhor, sabe? E a gente não está falando aqui de teologia da prosperidade, não. Não, a gente não está falando dessa teologia, mas a gente está falando de uma coisa chamada intimidade. E se você é íntimo do Senhor, você pode falar com Deus sem rodeio, sem dar volta, sendo sincero, sendo objetivo com o nosso Pai. E Jabez, além de ser objetivo e sincero, Jabez orou com fé. Ele cria no Deus de Israel. Ele teve fé. E sabe, o fato de que ele teve fé, o fato que evidencia isso, é o fato de que o seu pedido foi atendido. Partindo agora para a parte final, eu falei que seria realmente curta. O que mais impressiona na história de Jabez é que a narrativa entrou no meio de uma contagem da genealogia de Judá, sem nenhum contexto, sem preparação alguma. Simplesmente temos uma pausa na genealogia de Judá para um breve relato de um homem que se mostrou totalmente dependente de Deus em meio à dor que era remetido o seu nome. Ou seja, a história estava sendo contada, parou de se contar a história, falou sobre Jabez, fechou esse parêntese, voltou à história. É mais ou menos, eu vejo como um outro parêntese na Bíblia, Jó. A narrativa da palavra de Deus estava sendo contada, falou sobre a criação e falou sobre a história do povo de Israel, conquista da terra prometida, aquelas coisas todas, e do nada vamos falar sobre Jó. Sem que nem para quê, sem contexto nenhum. E há até quem diz que Jó viveu no período de Gênesis mesmo. Salvo me engano, no período de Abraão, não me lembro agora. Mas há quem diz que o período que Jó viveu foi bem nos primórdios. Mas, assim, não houve uma preparação para entrar o livro de Jó.
Não tem um contexto para o livro ser colocado ali. Simplesmente a passagem foi colocada, o livro foi colocado. Eu não estou desprezando os ensinos, eu não estou desprezando tudo aquilo que o livro agrega e agrega muito. Mas o que eu estou falando é o fato de que a narrativa estava sendo contada, parou de ser contada a narrativa, falou sobre Jó, fechou o parêntese de Jó e continuou se contando a narrativa da palavra de Deus. Sabe? E assim foi com a questão de Jabez também. Narrativa contada, abriu parêntese, falou de Jabez, fechou parêntese, volta a narrativa. Ou seja, uma oração que foi capaz de parar a história. Uma história contada. A sua breve história nos ensina que, mesmo fora de contexto, devemos clamar a Deus e pedir em nome do leão da tribo de Judá. Porque lembremos que Jabez era descendente de Judá. A genealogia de Judá estava sendo contada aqui, quando de repente parou-se a história para falar de Jabez. Conforme nos é ensinado em Mateus 21, versículo 21 e 22. Vamos abrir aqui só para a gente ver, embora a gente conheça, mas vamos abrir para não ficar nas minhas palavras. Mateus 21. E vai dizer assim a palavra de Deus. Mateus 21, versículo 21 e 22. Jesus respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até a este monte disserdes, levanta-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Jabez pediu, crendo e recebeu. Ele pediu, crendo e recebeu. Isso que Jesus falou confirma o que Jabez fez. É um reflexo ali. Talvez Jesus poderia ter citado Jabez na história? Poderia, mas não citou. Mas o fato é que exatamente isso que Jesus falou foi o que aconteceu sobre a vida de Jabez. Ele pediu crendo e ele recebeu. É bem provável que, por conta de sua devoção a Deus, o caráter de Jabez foi algo devidamente evidenciado e registrado. Ou seja, a Bíblia fez questão de mostrar que ele era alguém honrado, mais honrado que os seus irmãos. Ele tinha um padrão moral mais elevado do que pessoas de sua família. E é bem provável que tenha sido por conta da sua fé. A Bíblia fala? Não. Mas é provável que seja. Partindo para o final. Portanto, a oração de Jabez interrompeu uma história para nos mostrar que a sua história foi mudada pelo fato de Deus ter atendido a sua oração. A oração de Jabez nos ensina, interrompeu a história para nos mostrar que a sua história foi mudada pelo fato de Deus ter atendido a oração. Quantas orações na Bíblia a gente vê que verdadeiramente mudam histórias? Sabe? Seja pedindo por si, seja pedindo por outros. Mas a oração mudou a história. E não é pelo fato da pessoa ter simplesmente orado, mas pelo fato de Deus ter atendido a oração. O poder não está na oração, o poder está no Deus que ouve a oração. Mas houveram alguns requisitos para o qual a oração foi respondida. E a gente viu as características de Jabez, a sua honestidade, a gente viu a sua sinceridade, a gente viu a sua devoção, a gente viu a sua dependência de Deus e a gente viu a sua fé. Não nos é ensinado a repetir a mesma oração de Jabez para que possamos alcançar o que ele alcançou, mas somos ensinados nas Escrituras a ter fé, sinceridade, honestidade, honradez, dependência de Deus para que ele nos atenda. Então, essa questão da dependência de Deus é algo muito importante, porque o que acontece? Às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, a gente ora, mas tenta dar uma ajudinha.
E no final de contas, quando a gente dá uma ajudinha para Deus, a gente faz besteira. Sabe? O segredo não é repetir a oração, mas o segredo é ter as características que Jabez teve. Deus nos chamou a clamar em todos os momentos das nossas vidas, para que através da oração e do clamor possamos estreitar os nossos laços com o nosso Pai. Porque assim como um pai terreno ama os seus filhos, ele também tem prazer em nos atender. Quem é pai tem prazer em atender seu filho. Pelo menos deveria ter. Certo? Os pais respondendo? O pai tem prazer em atender o filho. O pai tem prazer em ajudar o filho. Pelo menos deveria ter. É bem verdade que, por conta do pecado, o amor tem se esfriado, mas um bom pai tem prazer em atender o seu filho. Tem prazer em ajudá-lo. Você acha que Deus não tem prazer em nos ajudar? Deus não tem prazer em quando a gente pede Ele nos atender? Sim, Deus tem prazer nisso. Porque Deus ama a sua criação. Deus ama a sua criação. E eu não estou dizendo que Deus é o nosso empregado. Mas o fato da gente orar e clamar a Deus, mostrar a dependência nele, faz com que a gente estreite os nossos laços com o nosso Criador. Porque o que acontece? Quando a gente vê que o nosso Deus, ele nos atende, e vê quando que o nosso Deus, ele nos revela, a gente passa a admirá-lo mais. A gente admira mais o nosso Senhor, ou pelo menos deveria ser. Um servo de Deus, quando tem o seu pedido atendido pelo Senhor, a sua fé parece que aumenta mais. Não parece, não, aumenta mais. Que a gente pensa, o nosso Deus nos atendeu uma vez, Ele pode atender de novo. E mesmo que o nosso Deus não nos atenda, não nos dê aquilo que a gente tanto quer, Ele se revela. Assim como foi na vida de Jó, que o que Jó precisava naquele momento era de respostas. O livro de Jó fez um monte de questionamentos a Deus. E no final das contas, Deus se revelou a ele. Quando Deus se revelou, Jó disse: eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. As suas respostas estavam ali. Deus apareceu. Deus se manifestou. O Pai se revelou. Então, o nosso Deus tem prazer em nos atender. E, por fim, Ele tem prazer em nos atender para que nós sejamos íntimos dEle. Portanto, meus irmãos, a maior mensagem que eu posso deixar para a gente hoje é: nunca deixe de orar. Eu sou o primeiro que tem que ouvir que teria que ouvir isso. Não deixemos de orar. Não deixemos de clamar ao nosso Pai. Porque o nosso Pai quer que a gente busque intimidade com Ele. A oração evidencia a fé. Quando o Senhor falou, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra, Ele falou isso no contexto de oração. Lembremos de orar, lembremos de buscar, lembremos de clamar ao nosso Deus, lembremos de conversar com Ele. Lembremos que o nosso Deus quer intimidade conosco. Deus, Ele não vai correr atrás de você. Deus, Ele não vai correr atrás de mim. Não vai. Ele não corre atrás. Uma vez eu ouvi uma oração, falo entre aspas, de um camarada de um cantor que estava lá fazendo seu show no Rock in Rio, e ele disse: Deus te ama, Deus é obcecado por você. Olha, Deus não é obcecado por a gente, não. Deus não é obcecado por nós, não. Ele ama a sua criação.
E respeita até o desejo que você tem de ir contra ele e ir para o inferno. Mas Deus, Ele nos ama e Ele nos chama, nos convida ao arrependimento, nos convida ao clamor, nos convida à oração, nos convida a sermos dependentes dEle. Então, meus irmãos, não deixemos de orar. A oração que a gente fizer pode mudar uma história. Talvez a oração que a gente necessite fazer possa ser um parêntese na sua vida, onde a narrativa da sua vida é interrompida, para que essa oração seja feita e depois a história mudada e a narrativa da sua vida siga de novo. Jabez foi um parêntese na Bíblia, simplesmente por conta da sua oração. Não sabemos das suas ações, não sabemos o que ele conquistou, não sabemos o que ele deixou de conquistar, não sabemos quantos filhos ele teve, se ele teve filhos, não sabemos se ele foi casado, não sabemos o que ele construiu em sua vida, mas a única coisa que a gente sabe é que Jabez orou com fé e Deus atendeu. Então, meus irmãos, não deixemos de orar com fé. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus. Ó Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, essa mensagem foi relativamente curta, ó Deus, mas eu te agradeço, Pai, porque o Senhor falou comigo. Deus, talvez muitas pessoas aqui soubessem, ó Pai amado, de tudo aquilo que eu falei, e eu posso ter corrido um risco muito grande de ter simplesmente chovido em terra molhada. Mas, Senhor, às vezes, ó Pai amado, na correria da vida, eu esqueço, ó Pai, de que Tu és um Deus que ouve. Senhor, na correria de trabalho, na correria de estudos, na correria de problemas que eu tenho para resolver, eu esqueço de falar com o Senhor, Deus. E, Senhor amado, nessa correria tão grande que eu tenho vivido, eu esqueço, ó Pai amado, de falar contigo de uma maneira real e de uma maneira sincera. Senhor, eu estou apontando o meu pecado, ó Deus. Sim, Pai. Sim, Deus, eu tenho esquecido de falar com o Senhor. E te peço perdão por isso. Deus, a oração muitas vezes fica em segundo plano, em terceiro, em quarto, em quinto, e muitas vezes fora dos planos, ó Pai. Senhor amado, eu te peço perdão, ó Deus, porque tantas vezes eu li essa passagem falando sobre Jabez, e eu leio a passagem e vou embora, e não oro como ele orou, não clamo como ele clamou, mas eu quero ser atendido como ele foi atendido. Pai amado, te peço perdão por isso, ó Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, clamo a Ti, ó Pai amado, como os seus servos clamaram ao Senhor Jesus, como os seus servos pediram ao Senhor Jesus. Nos ensine a orar. Deus, nos ensine a orar, Pai. Nos acorde de madrugada, Senhor. Nos lembre, Pai. Nos lembre, Senhor. Nos lembre de clamar, de pedir, de falar com o Senhor. Lembre-nos, ó Pai amado, o quão fraco nós somos. O quão pó nós somos. O quão pó eu sou, Deus. Senhor, eu não quero mais esquecer de orar. Eu não quero, Pai amado, mais me esquecer de falar contigo. Deus, eu não quero, ó Pai amado, me esquecer de que o Senhor guerreia as guerras por mim.
Eu não quero, ó Pai amado, mais me esquecer de que o Senhor é o Deus da provisão. Eu não quero mais me esquecer de que o Senhor é o Deus da cura. Não, Pai. Não, Senhor. Não nos deixe mais esquecer disso, ó Deus. Não nos deixe esquecer da Tua palavra. Não nos deixe, ó Pai amado, esquecer de que o Senhor atendeu a oração de um homem e a sua história foi mudada. Não nos deixe esquecer de Jabez. Não nos deixe esquecer da sua honradez, da sua dependência do Senhor, da sua sinceridade, da sua honestidade, da sua objetividade e da sua fé. E mesmo em meio à dor no qual o seu nome era remetido, ele orou. E o Senhor atendeu. O Senhor o livrou da dor. O Senhor o livrou do mal. O Senhor alargou o seu território. O Senhor o abençoou e o Senhor o guardou. Deus, que assim seja conosco também. Mas que primeiramente, ó Pai, assim como Jabez foi atendido, Pai, que sejamos atendidos quando orarmos. Ainda que seja fora do contexto, ainda que seja fora do contexto da história que a gente esteja vivendo, que não esqueçamos de orar, que não esqueçamos de buscar, que não esqueçamos de clamar ao Senhor. A gente não sabe se a oração foi feita só uma vez. Talvez tenha sido só uma vez, talvez tenha sido várias vezes. Mas o fato é que o Senhor atendeu. O Senhor atendeu a oração de um homem com fé. Que sejamos assim, Pai. Que tenhamos essa fé. E principalmente, Senhor, que oremos para ser mais íntimos seus. Mais íntimos seus. No nome de Jesus.